Olá, bem-vindo ao Saúde Você, mais um programa para falar de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como recomeçar um novo normal, uma nova adaptação à vida normal. E para isso a medicina trouxe ferramentas que mudou muito a vida de quem está em casa, de quem ficou em casa, que passou por um isolamento porque era grupo de risco ou pessoas que tiveram que realmente ficar isoladas. E aí surgiu a telemedicina, que com certeza veio para ficar. Então, como lidar com essa ferramenta mantendo a qualidade de vida? Confira. Eu recebo eles que estão fazendo sucesso aqui no Saúde Você. Nós agradecemos aos telespectadores que mandam mensagem, que pedem dicas e que pedem temas. E o tema da telemedicina veio para nos auxiliar a cuidar da saúde. Eu recebo o doutor André Evaristo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado. Seja bem-vindo, doutora Catarina Couras. Tudo bem, Duda? Tudo ótimo. E doutor Juliano Fratesi. Oi, Duda, tudo bem? Bom, vocês fizeram sucesso, muita gente tem perguntado, eu tenho acompanhado o quanto vocês têm noticiado e dado informações com responsabilidade para o público que está em casa, através de entrevistas, através da mídia e da própria televisão. Só que hoje nós vamos falar de um tema que as pessoas têm muitas dúvidas, porque a gente vai falar de dor na coluna. E aí a pergunta é, como a telemedicina pode ajudar para quem está sofrendo com dor na coluna em casa? Então, Duda, assim, a questão da telemedicina, a gente não tinha essa regulamentação. Ela não era autorizada pelo Conselho Federal de Medicina para ser exercida no Brasil. Com a questão da pandemia, a gente acabou tendo uma flexibilização por parte do governo federal e uma regulamentação, pelo menos prévia, pelo menos inicial, que permite a consulta ou o atendimento à distância. Tem que ficar claro para o telespectador que, inicialmente, a telemedicina no Brasil ela foi criada para uma relação de médico com médico, para um médico de uma região distante tirar dúvida com o médico de outra região. Agora não, nós demos um passo para frente e a gente está fazendo já consulta direto médico com paciente para ter uma boa relação. Na questão da coluna especificamente, nessa fase de pandemia, foi um avanço maravilhoso. Por quê? Nós pudemos tratar muitas pessoas sem que essas pessoas tivessem a necessidade de ir para os prontos-socorros ou para os serviços hospitalares. Tem regras básicas? Porque deve ter alguma regra por se tratar de saúde, é um assunto sério. Como que funcionam as regras para a telemedicina? Então, a telemedicina, ela foi instituída, e liberada a partir de abril, foi sancionada pela Presidência da República e, com isso, regras com apoio do CFM foram estabelecidas. Então, por exemplo, o médico e o paciente, eles têm uma relação e um termo é assinado por esse paciente. O médico, na hora da descrição, sabe, do prontuário, ele tem que especificar qual meio de comunicação que foi utilizado e para ter essa consulta. Então, tudo é feito de uma forma legal, porque você sabe, né, Duda, atendimento médico é uma coisa muito séria. A gente tem que trabalhar isso de uma forma correta. A gente sabe que não substitui o ato presencial, né? Mas é o que veio para ficar nesse momento e que tem atendido a muita gente. É verdade. E tem o seu papel, um papel muito importante. Por exemplo, uma pessoa que está com uma crise de dor em casa. Eu ia perguntar isso, doutor. Diagnóstico para quem tem cervicalgia, para quem está com hérnia de disco. Como que faz esse diagnóstico? Vamos pegar um pouquinho da consulta presencial. Eu começo com a história clínica. Então, na telemedicina, a história clínica é igualzinha. O que você sente, onde está essa sua dor, como é que ela é, quanto tempo ela tem, se ela está nível 1, nível 2, nível 10... Então, assim, a gente já começa a ver sinais de alerta, se essa dor é uma dor que precisa de um pronto-socorro, se dá para a gente tratar em casa. A gente consegue pedir exames por telemedicina antes da pessoa ir ao consultório. É possível examinar por completo? Não é, porque a gente não consegue tocar no paciente. Mas, porém, com a história clínica e com a imagem do paciente, com a face que ele mostra, com as coisas que ele pode te apontar, a gente tira bastante coisa disso. Então, assim, não substitui o olhar médico, aquela relação que a gente está acostumado a ter com o nosso médico. Mas ela traz uma coisa de ferramenta nova. Então, a gente pode adiantar exames, a gente pode mandar medicação via SMS. Então, hoje as farmácias pode mandar medicação? As farmácias estão aceitando por QR Code, então você consegue prescrever e mandar e a pessoa conseguir adquirir um medicamento. Tecnologia auxiliando muito, né? Auxiliando, mas assim, são coisas diferentes que tem que ficar claro para o telespectador.
Assim, o ato médico da consulta médica, mesmo à distância, o médico ainda tem uma responsabilidade em cima disso. Sim. Então, continua valendo a dica de você escolher o profissional. Esse é um ponto fundamental. A gente teve a regulamentação da receita, você consegue fazer uma receita digital e o paciente recebe um QR Code, ele consegue comprar medicações através desse QR Code vinculado ao CRM e ao Conselho Federal de Medicina. Então, o avanço tecnológico foi fantástico. A questão que eu acho que é importante é saber quais as limitações da telemedicina. Você pode atender uma doença crônica, você pode fazer uma receita de exame, você pode trocar a receita de um paciente crônico, você não tem como atender uma urgência. Então, assim, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes um infartado, você não consegue resolver um infartado por telemedicina, mas você consegue atender uma dor nas costas. Mas eu vou além, doutor. E um caso cirúrgico, como que vocês identificam se uma pessoa precisa fazer cirurgia ou não pela telemedicina? No nosso serviço, o que nós estamos fazendo é tentar individualizar, inclusive, a telemedicina, que é o que a gente vem discutindo imensamente, tanto com você quanto nas redes sociais. Individualização de caso a caso. Na telemedicina, a gente tem feito isso também. A gente pega um profissional que faça um contato antes, selecione os exames necessários, esses exames são feitos previamente e quando tem a telemedicina, toda a documentação já está em mãos para facilitar o atendimento. Uma vez que realmente se trate de uma patologia mais grave com indicação cirúrgica, esse paciente é chamado obrigatoriamente para uma consulta e uma avaliação presencial. Que hoje, apesar de termos vivido esse momento de muito isolamento, né, teve a fase de ficar realmente isolado, mas é assim, as pessoas já estão adaptadas também aos cuidados. Eu acho que isso tudo veio para ensinar realmente a tomar cuidado quando você sai de casa, os cuidados básicos de prevenção. O álcool gel virou um adepto da vida das pessoas. A gente hoje em dia higieniza celular, higieniza tudo. Continuamos fazendo isso. Agora, por exemplo, Catarina, quais são as queixas mais comuns? Você que fala muito de dor, lá no Falando Sobre Dor, que queixas são muito comuns através da telemedicina? Então, como eu trabalho com essa área de dor e neurocirurgia, e esse momento que todo mundo está vivendo, muitas pessoas usando máscara, muitas pessoas que adaptaram a sua vida profissional para trabalhar em casa, começou a vir bastante gente, Duda, com dor de cabeça, principalmente porque reinala o gás carbônico da máscara, muitas pessoas com cervicalgia, algumas máscaras que passam nessa região posterior. E a gente, com a telemedicina, consegue já fazer um atendimento inicial e também avaliar, Duda, se há uma necessidade de um atendimento presencial. A telemedicina também tem esse filtro que a gente chama de triagem. Então, isso eu queria saber. Porque, assim, a telemedicina ela veio para nos auxiliar, mas tem situações que não substitui, que a pessoa não adianta fazer a telemedicina, que aí o médico recomenda falar, olha, tem que ser presencial. Duda, mas olha um exemplo legal. Por exemplo, às vezes você não vai no médico, ele não tira a sua história, vê a sua queixa, vai te pedir alguns exames, você vai realizar esses exames e vai voltar no retorno. Então, a telemedicina entra com esse primeiro contato. Você diz as queixas para o seu médico da mesma maneira, a gente vai fazer a hipótese diagnóstica, vamos solicitar os exames necessários, aí a pessoa já fez. Ou seja, então ela já tirou um deslocamento. Aí, por exemplo, é um caso mais grave, igual você perguntou para o doutor André. E se for cirúrgico? Aí é um caso mais grave. Então, assim, daí você já vem para esse paciente para uma presencial com os exames em mãos, ele já evitou um deslocamento. Então, é uma ferramenta útil. Mas não dá para fazer tudo por telemedicina, isso não dá. Porque, assim, eu já sofri de dor na coluna, meu pai fez 3 cirurgias. Tem dor que é insuportável. Sim. Você não vai conseguir sentar na frente do computador. Aí você bateu num ponto crucial, Duda. O que a gente tem falado, e aproveitando essa fase de pandemia e fazendo gancho com a telemedicina, são 2 fatores principais. É duração e intensidade. Tá. Se você tiver um sintoma de longa duração que não melhore com um remédio simples daquele da mãe ou da avó, procure um serviço médico com a maior brevidade possível. Se você tiver uma dor ou um sintoma de uma intensidade extrema, procure imediatamente um serviço de saúde. Em relação a essa questão, tomando um gancho com o caso da pandemia que a gente viveu, a gente teve uma quantidade muito grande de pessoas chegando em hospitais muito mais graves do que habitualmente chegariam, porque demoraram demais para chegar no sistema de saúde. Então, tem que ficar bem claro para os telespectadores e para a sua audiência, que é enorme, parabéns. Obrigada. Intensidade e duração. O sintoma é muito intenso e não se resolveu com uma medicação simples em casa, procure imediatamente o serviço médico. A telemedicina está reservada para os casos de menor complexidade, os casos que não envolvam abordagens imediatas e que você tem condição de, como o Juliano falou, ganhar um tempo, pedir um exame, orientar uma pessoa, atender uma pessoa de uma distância
longínqua ou por aí vai. Mas aí tem uma questão que acontece com todo mundo que precisa passar por uma consulta e que precisa fazer uma solicitação de receita, por exemplo. Você que está em casa, já aconteceu de ir na farmácia e de repente precisar reter a sua receita ou alguns medicamentos somente com a receita. Como que funciona nesse caso da telemedicina, já que em alguns casos a receita até é necessário ser retida na farmácia? Então, Duda, agora a gente tem uma coisa que é fantástica, que é a certificação. Então, o médico, ele vai numa empresa certificadora, faz seu certificado digital. Então, você está lá catalogado nacionalmente como médico. Então, o médico ele pode emitir essa receita e o que o pessoal falou aqui, o QR Code. O QR Code sai, a pessoa também recebe uma mensagem de texto e vai à farmácia. O médico pode mandar essa receita para um paciente que está lá no Amazonas e o paciente vai conseguir comprar, porque a certificação ela é nacional. Então, essa regulamentação toda chegou para que as pessoas não saíssem de casa. Imagine pessoa idosa, né? Sim. Os idosos que são nossa maior preocupação. Eles estão em casa lá guardadinhos. E, às vezes, tem que só atualizar uma receita de uma doença crônica que ele já tem, uma hipertensão arterial, uma medicação para dor que ele tem, eventualmente. Então, a gente consegue emitir essa receita. Vocês falaram sobre casos cirúrgicos, que aí eu perguntei sobre quem é cirúrgico, se a telemedicina vai funcionar. A minha pergunta decidindo que é um caso cirúrgico, os pré-operatórios, eles podem ser feitos via telemedicina? Pode, a gente pode solicitar qualquer tipo de exame via telemedicina. Até o momento da cirurgia, então, tudo pode ter um acompanhamento via telemedicina? Pode, mas assim, a decisão de operar, geralmente vai precisar de um exame físico. Então, assim, é difícil você conseguir decidir 100% por telemedicina. Sim. Mas dá para a gente adiantar toda a parte burocrática, pedir todos os exames e, assim, em casos extremos, não substitui a ida ao serviço médico. Isso é muito importante. Fazer um aconselhamento, fazer uma consulta de segunda opinião para pacientes que estão com dúvidas. Tem outras especialidades que são extremamente úteis, como a questão de puericultura, em que você pode orientar uma mãe a respeito de aleitamento materno, como fazer o aleitamento materno, pega de mama. Então, assim, ela tem suas funções, mas ela não substitui o ato médico presencial. E só para ficar claro para a população, a questão da certificação é como a certificação de empresas para emissão de nota fiscal. Vem um certificador, ele certifica isso num computador ou num device específico e você tem credenciado sua digital. Então, quando você passa a receita, você coloca a sua digital, ele certifica que é você o emissor daquele documento. E aí o paciente recebe essa receita domiciliar. Como que está sendo para vocês lidar com essa mudança muito rápida? Como que foi a preparação disso? Foi tudo da noite para o dia e vocês tiveram que realmente se adaptar? Não tem preparação nenhuma, Não Duda. tiveram preparação? Duda. Não veio com manual, a gente teve que se virar e aprender a tirar certificações rapidinho, entrar de cabeça na nova tecnologia, aprender a lidar com isso. Vocês têm uma assessoria, obviamente, que auxilia vocês com tudo isso. Uma coisa a gente precisa deixar claro. A telesaúde, ela já existe no nosso país há muito tempo. Por exemplo, pessoas que têm suspeita de AVC e que estão na janela de uma coisa chamada trombólise, a doutora Francine já deve ter falado aqui, que ela gosta bastante desse tema. Então, assim, as pessoas, elas vão ao hospital com essa suspeita de AVC e o médico que está lá, muitas vezes, é um clínico. E outro médico já fazia essa teleorientação. Existe também, Duda, para a radiologia. Então, laudos já eram emitidos por médicos em suas casas. Então, isso foi um avanço, mas já existia no nosso país, entendeu? Então, mas já existia, mas eu estou falando de um momento de pandemia, isolamento, que vocês tiveram que... Não, mas eu quero ir de encontro com a sua pergunta e, assim, generalizar não só a parte médica, mas para a sociedade como um todo. Exatamente. Assim, nós tivemos que nos adaptar de uma maneira brusca a uma realidade nova, como vocês do entretenimento e da televisão, como porteiro, como faxineiro, como o funcionário da limpeza, como político, como deputado. A sociedade, ela teve que se adaptar. E isso que é a coisa mais bonita do ser humano. O ser humano não dominou o planeta Terra porque ele é mais inteligente. É porque a gente é capaz de se adaptar às adversidades. E como humanidade, a gente provou nessa pandemia que a gente é capaz de se adaptar, a gente se adaptou, a gente venceu, entre aspas, aprendemos a tratar os doentes, aprendemos a viver e vamos continuar como humanidade por séculos e séculos. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês, é sempre um prazer recebê-los. Obrigado. E assim a gente encerra o Saúde Você. Gostaram? Participem, acessem os canais de comunicação. Recebemos muitas mensagens, muita gente perguntando aí sobre problemas de dores, coluna, hérnia, cervicalgia. Olha, continue perguntando, o programa é feito para você, tá bom? Então, domingo que vem tem mais Saúde Você, eu espero vocês.